Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais uma sessão com o formador Emerson Santana. Na UFCD é 010876, que é 10876 Enterprise Process Mining, onde nós iremos estar a ver na sessão de hoje sobre a utilização de inteligência artificial e machine learning para análises de processos. Hoje nós vamos falar sobre machine learning e depois também das bibliotecas, que é o Scikit-learn e SciPy, que são bibliotecas de ciências de dados. As bibliotecas Pandas, NumPy e Matplotlib também, eu creio que essas duas nós já instalamos, elas são essenciais para essas duas bibliotecas cá. Vamos explicar para vocês a importância e também Matplotlib, tá? Que nós vamos estar trabalhando com ela, que é a questão de gráficos, tá? Mas vamos a isso. Então, baseado no que nós vamos ter cá, né, vamos focar hoje em machine learning, tá? Então, muita coisa do que vocês vão estar a ver cá, eu já dei exemplos e vai ficar fácil para vocês perceberem isso. Vamos a isso. Então, nós já tivemos a introdução à IA, né, que é AI, que é a inteligência artificial, né? E tivemos sessões onde nós utilizamos o conceito e também trabalhamos na parte prática. Criamos o chatbot, né? Certo? E depois, lá em frente, nós vamos criar também os agentes, tá bem? Trabalhamos bem a questão com Python, né? Certo? Para criar chatbots. A machine learning, como eu já falei conceitualmente, e hoje nós vamos trabalhar com ele, que é uma das partes interessantes aonde o computador ele aprende. E nós vamos desmiuçar isso, tá? Passo a passo, tá? Pelas entrelinhas. E depois, lá em frente, eu vou falar sobre Deep Learning. Não hoje, um outro dia. Bom, então aqui nós temos a introdução, tá? Sobre Machine Learning. Que é conhecido como ML, é essencialmente a capacidade de computadores aprenderem a realizar uma tarefa ao invés de serem programados para tal tarefa. Então, como nós já tínhamos falado em sessões anteriores, é que o ML Machine Learning, né, é até engraçado dizer assim, até parece uma chacota dizer assim, mas o computador aprende, nós que devemos aprender e passar as instruções para o computador. Nesse caso, o que nós temos aqui, né? O computador ele aprende a realizar uma tarefa, tá? Ao invés de alguém ir lá e programar para ele fazer, tá bem? Então isso já passa muito além de uma automatização, tá bem? E como é na nossa vida tradicional e na nossa vida agora atual, tá? Então, a computação tradicional, elas são apenas pessoas, programadores, que criam programas ou aplicações que são rotinas para que os computadores possam executá-las. Isso vocês já sabem. Você vai no mercado, lá tem um software onde você vai passar os produtos e o software vai obedecer o quê? As instruções que lhe foram atribuídas. Qual é a função atribuída ali? Somar os produtos e dar um resultado, tá bem? E depois tem os outros recursos, como pagamento, entre outros, tá bem? Então, aquele sistema foi programado por programador. Isso é a computação tradicional, tá bem? Agora, em ML, em Machine Learning, os computadores criam seus próprios procedimentos a partir da observação sobre dados e os seus resultados, ou sobre a estrutura e organização de um conjunto de dados. Olha só, olha qual a diferença cá. Aqui,
cá nós não temos uma intervenção humana 100%, tá bem? Então o que acontece é que os computadores por si, é claro que aqui já estamos na IA, né? Entenda que, vamos entender que a ML é um subcampo da IA, certo? Então, ou seja, a ML está dentro da IA. Então entenda que ela já está ali, já está incluso, ou seja, ela já está inserida, está dentro da IA, tá bem? Tá certo? Como nós já vimos IA, estamos a trabalhar, a conhecer, para chegar no Machine Learning, para que o Machine Learning, depois do entendimento de tudo isso que nós estamos a passar para vocês, vocês vão aplicar isso no Process Mining, tá bem? Então, voltando cá. Então, na vida tradicional é isso, tá bem? Precisamos de pessoas, programadores, para criar os programas. E os computadores têm que executar, tá bem? Agora no ML não. Os computadores, eles criam os procedimentos, né, a partir dessas observações, sobre os dados que vêm, sobre os resultados, tá? Sobre a estrutura também, a organização, né? E, é claro, vai precisar dos conjuntos de dados, tá bem? Então, é como se fosse uma manual e outra, né, bem automatizada. Continuando. Vamos dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo. Vocês lembram que eu já dei o exemplo, eu vou citar o mesmo exemplo, tá? Vamos lá. Exemplo. Baseado no perfil, tá? Na navegação, eu estou falando daquele exemplo que eu dei para vocês, lembram? Do site de música, eu dei aquele exemplo para vocês, vocês se lembram? Eu citei um exemplo, vamos escolher um produto aqui, tá? Qualquer um, que seja teclado, contrabaixo, bateria, um sax, pronto. Eu comprei um sax também, pronto, tá aqui. Então, pronto, vamos supor que eu quero comprar esse produto, tá bem? Certo? O meu perfil está cá, o meu perfil, mas eu procurei, olha só, o sistema, ele vai anotando, isso sem vocês verem, isso por trás dos bastidores. Ele vai anotando, oi, seu perfil é o Emerson. O Emerson, ele entrou lá no sax, eu creio que o Emerson está procurando um sax, né? Certo? Pronto. Perfeito. Então, baseado no perfil, na navegação ou na compra de um produto em um e-commerce, o sistema é capaz de, perdão, recomendar um novo produto para o cliente com a máxima capacidade de acerto. Olha só que interessante isso. De acerto, que ele também vai adquiri-lo, tá? Adquiri-lo, tá? Então, ou seja, então observe, eu entrei lá, observei o produto, se eu comprei ou não comprei, tá? O que acontece? Aqui ele está falando, naveguei ou na compra, vamos supor que comprou, né? Eu comprei, o que é que ele vai recomendar para mim? Um novo produto, tá? Ou também pode me recomendar, né? Olha aqui, ó, outros produtos similares que muitos já compraram, eu já falei isso para vocês, ok? Ou acessórios que serão necessários para esse produto, tá bem? Tá certo? Então, isso é muito importante. Então, o que isso quer dizer? É que o sistema, é claro que estamos a falar do sistema do website. O website, ele aprendeu com o quê? Com os dados, com as informações, com a minha ação. Qual foi minha ação? Eu entrei, eu naveguei, o meu perfil está lá, eu procurei. Tudo tem um histórico, né? Os logs, por exemplo, tá? Procurei esse produto, ele que é que ele pensou, imaginou, epa, através disso aqui, eu vou oferecer isso para o Emerson, possivelmente, com certeza, ele vai querer. Com certeza, se eu fosse comprar esse produto, eu sei que esse produto vai precisar desses acessórios aqui, ó, tá? Tem um stand, né, tá? Para não deixar ele no chão, não é? Tem a boquilha também aqui também, tá certo? Tem também todos esses acessórios, tá? Que são aqui para a correia para segurar o sax para ele não cair, certo? Eu vou viajar, eu vou transportar, vou precisar de um case, de uma bag, tá certo? Entre outros aqui para acessórios para limpeza, né? Pronto. Então,
o sistema não errou, ele foi certeiro, ele acertou. Assim é também o machine learning. Os computadores, eles também aprendem com as informações de input. Grave bem essa palavra, input, que são os dados de entrada, tá bem? Vamos continuar. Então, o machine learning, né, é esse processo de indução, olha só, esse processo de indução de uma hipótese ou aproximação de função. O que é uma hipótese ou aproximação de função? Opa, eu creio que Emerson quase pode precisar, né, desse produto. Então, eu vou aproximar aquilo que ele pode estar a querer comprar, tá certo? Então, foi uma hipótese, eu vou jogar lá, será que o Emerson vai comprar esse produto aqui? Será que ele não vai precisar de um case? É certeiro, né? É algo que vou sim precisar, tá bem? E por aí vai. Então, a partir da experiência passada, dá-se o nome de machine learning, né? Então, eu creio que até aqui, né, pelos exemplos que eu passei para vocês, né, que eu partilhei, tá? Fica claro. Eu sei que eu já falei desses exemplos anteriormente, entretanto, hoje fica mais claro com exemplos que vocês vão ver mais a seguir. Bom, agora, os algoritmos de ML aprendem a induzir uma função ou hipótese capaz de resolver um problema a partir de quê? A partir de dados, tá? Que representam instâncias do problema a ser resolvido. Nós temos o problema. Qual é o problema que nós temos aqui? Olha, o Emerson, ele quer comprar, tá? Vamos supor que isso é um problema, ou seja, quer vender, o sistema quer vender. Então, vamos induzir o Emerson. Vamos criar uma função para resolver essa situação. Por quê? Todo aquele que tem um produto quer vender, ele tem o seu produto, ele quer vender, tá bem? Então, eu estou com um problema que eu não estou a vender, né? Então, o que é que ele precisa? Ele precisa de ferramentas necessárias para induzir o cliente à compra. Olha só, uma das vantagens do ML para a área de vendas, tá bem? Então, para a área de vendas, o ML ajuda muito. Teve uma só não, várias empresas que eu posso citar exemplos que utilizaram machine learning e alavancaram o seu percentual de vendas de 30 para 70 a 80%, tá bem? Tá? Então isso é muito importante. Bom, continuando cá. Então, machine learning é a aplicação de técnicas computacionais com o objetivo de encontrar padrões ocultos em dados, tá? Por que padrões ocultos em dados, Emerson, formador? É o seguinte, porque entendam que tudo que está a ser feito, por exemplo, eu estou a navegar, o sistema não está dizendo, não está escrevendo ali, não está com outdoor com letras grandes dizendo o Emerson está a navegar, o Emerson acedeu à seção de instrumentos de sopro, o Emerson está a ver ali o tal produto. Não, é tudo oculto, é tudo nos bastidores, tá? Segundo o autor do Machine Learning, tá? Esses padrões ocultos são aquelas características que não podem ser observadas tão claramente nos dados. Então são características, né? Eu posso dizer que características aí, meus caros, aqui é o seguinte, o Emerson, né? Ele gosta disso, gosta daquilo, tá? O cliente quer aquilo, tá? Então ali o sistema, ele vai criando padrões, são padrões ocultos, e ele vai armazenando em um log, e ali naquele log, meus caros, ele vai ter informações precisas para quê? Para ali fazer um fecho, no caso de uma venda, o fecho, tá? Está a partilhar o ecrã? Eita, será que eu não tô, hein? Mas eu tô a gravar, né? Só um bocadinho, meus caros. Tá. Então, não tô a ver, né?
Mas a mídia está a pedir para entrar na reunião, formador. Tá bem, eu vou admitir ela cá. Eu peço desculpa cá, meus caros, tá? Vamos lá, eu tava tão empolgado aqui, eu pensei que é a gravação, né? A gente pensa que também tá a partilhar, tá? Então vamos a isso, meus caros. Voltando cá. Obrigado pela observação, tá? Vou deixar também, vou facultar também para vocês os ficheiros e também, tá? Também os links também, onde tem todo esse material cá. Então, que é o seguinte, então o ML, meus caros, ele é a capacidade de computadores criarem um modelo, gravem bem isso, memorizem bem isso cá, um modelo, tá? Induzirem uma função ou hipóteses que aprenderam com os dados. Olha só que interessante, né? Então, o que nós vemos cá? O que nós vimos é que a Machine Learning, ele é a capacidade de criar, ele cria um modelo, tá? É aonde nós vamos depois aprender a trabalhar com agentes. Os agentes são modelos, tá bem? E dentro desse modelo, tá? O que eles fazem? Tem uma função lá dentro, ou hipótese, que aprenderam com os dados. Quais são os dados? Os dados, ou seja, aquele em que são os padrões ocultos, que estão ocultos, que são dados de navegação, os logs, os eventos, o histórico, né? A Emerson acedeu, a Emerson fez o registro, a Emerson confirmou, está na loja, está a procurar os produtos, tudo aqui ele vai criando, vai jogando, vai criando um perfil, vai fazer parte do meu perfil, tá bem? Na nossa vida prática, o que isso seria? Seria assim, vamos supor que o Davi, como deu exemplo anteriormente, semana passada, disse o seguinte: Formador, eu comprei um livro, né? E esse livro sobre IA assim. Então vamos supor que o Davi, né, ele entrou num web-commerce ou foi até numa loja física, foi lá e começou a olhar os livros. Um observador olhou ele, opa, o Davi entrou ali e acho que ele está procurando livros da área de tecnologia. Então uma pessoa observou, né? E depois o Davi foi para outros sítios, mas voltou de novo para tecnologia. Só, com licença, eu vi que o senhor, né, está a ver livros de tecnologia. Você gosta de tecnologia, né? Veja só como é interessante. Isso é um dado que não foi totalmente errado, foi certeiro, né? Geralmente a gente tem a tendência de procurar aquilo que nós gostamos, tá? Certo? Pronto. E o sistema não erra também na questão da navegação, porque os browsers, eles têm os históricos. Isso é incrível, porque os históricos, né, ele vai mostrar para vocês, né, vai mostrar não para vocês, ou seja, para o sistema, o que você está a procurar. Epa, esse cliente está a entrar na seção de automóveis, então vamos colocar no perfil dele que ele gosta de automóveis. Ele visitou tal automóvel. Opa, isso aqui vai guardando no perfil dele. Depois ele entrou na seção de motos. Esse cliente também gosta de motos. Então ele começa a criar um perfil através daqueles dados que são dados de entrada, que são inputs. O que é input? Tudo aquilo que você visitou dentro de um site. Tudo aquilo que você... Não é só tudo que você mete no formulário, que é um input, mas para o Machine Learning é tudo aquilo que é um histórico, que é um evento, que é um log, que a partir dali, daqueles dados, eles vão criar uma função para induzir você ao que? No caso das vendas, a um fecho de vendas ou você comprar, tá bem? Certo? Muito bem, continuando cá. Agora nós vamos chegar na parte das bibliotecas, tá bem? Nós vamos fazer a instalação das bibliotecas. Primeiro eu vou fazer a parte conceitual, não vou instalar agora. Eu tenho alguns avisos para dar para vocês, que é de suma importância quando for na parte prática, tá certo? Tá? Então eu vou deixar aí para vocês, dar um tempinho para vocês tirarem as vossas dúvidas ou questões. Vamos lá. Então a primeira biblioteca aqui que nós vamos estar
a ver é a biblioteca Scikit-Learn, tá? É uma biblioteca de ciências de dados. Nós vamos ver a parte conceitual, a instalação e exemplos, tá bem? Essa é uma das bibliotecas. A outra biblioteca é SciPy, tá bem? Vamos ver também o mesmo procedimento, tá? O conceito, instalação e exemplos. São bibliotecas de ciências de dados, tá bem? Tá? Muito bem. Bom, agora vamos falar sobre cada uma delas, tá? Bom, biblioteca Scikit-Learn. Essa é uma biblioteca de código aberto. Estamos a falar dessas bibliotecas que é usada em Python, tá, meus caros? Tá bem? Tá? Não se esqueça que nós estamos ainda em Python, tá bem? Tá? Muito bem. Essa biblioteca de código aberto para aprendizado de máquina, olha só que ela, né? Aprendizado de máquina ML, tá bem? Tá? Em Python. Ela oferece uma ampla gama de algoritmos e ferramentas para tarefas de aprendizado de máquina, como classificação, como regressão, como agrupamento e redução de dimensionalidade. Então aqui são o que acontece. Essa biblioteca é uma biblioteca muito usada para a máquina, eu falo a máquina do teu computador mesmo, aprender, tá? E vem com muitos algoritmos. Esses algoritmos vêm com essas ferramentas para quê? Para a máquina classificar. Classificar o quê? Classificar quem é um animal, classificar, fala assim, um animal, um cão, um gato, um leão, o que for, tá certo? Um ser humano, um carro, classificar por categorias, por exemplo. Fazer a questão da regressão, agrupar também, criar grupos, tá? E também a questão da redimensionalidade, ou seja, dimensionalidade. A regressão, os dados que podem aumentar, nesse caso tem os dados que aumentam, regressão é regredir, e a redução é quando? Redução de dimensionalidade, algo que tem a sua dimensão, né? Então há uma redução, tá? Então há uma caída, uma baixa, uma queda, tá? Então é como se fosse aqueles gráficos que vão para cima, mas eles mostram também certa regressão. Muito bem, essa é a biblioteca Scikit-Learn. Aqui está o site, nós vamos acessar o site, eu vou mostrar para vocês, depois nós vamos, né, para as considerações relativamente a essa biblioteca, tá bem? Esse é o site da biblioteca Scikit-Learn. Nela cá vocês podem criar esses gráficos, eu vou aqui traduzir para o português, tá? Para que vocês possam ver aqui, ó, tá? Então aqui você pode classificar, fazer a classificação, né? Por exemplo, gradiente, floresta, regressão são as classificações, as regressões também, ó, tá vendo? Ó, gráfico que sobe e desce, tá? Agrupamentos, olha aqui como estão agrupados, tá vendo? Certo? Em sítios, tá bem? Tá? E cá, redução de dimensionalidade, está aqui, ó, tá bem? Está cá para mostrar para vocês como é o tipo do gráfico, seleção do modelo, também tem de pré-processamento. Todos esses aqui nós vamos trabalhar, tá certo? Nós vamos trabalhar com ele, tem os exemplos, tem os códigos, e nós vamos trabalhar com ele na parte prática, tá bem? Próximo, tá? Essa é a biblioteca Scikit-Learn, tá bem? Bom, a próxima biblioteca que nós vamos estar a ver, tá? É a biblioteca SciPy. Ela, a questão do conceito, instalação e exemplos, tá bem? Bom, o que é essa biblioteca e o que ela traz para nós? Bom, é o seguinte, a SciPy é uma biblioteca open source, tá? Ela é free, em linguagem Python, que foi feita para quem? Matemáticos, cientistas e engenheiros, tá bem? Então o que acontece aqui? Essa biblioteca foi específica para isso, tá? É claro que é do Python, tudo que é Py, né, no final ali com PY, tá bem? Certo? Então está incluso o Python. E a SCI, né, essa aqui, o SCI, né, vem de ciências, né, ciências em inglês, né? Sciences, né? Então aqui é uma biblioteca exclusiva para quem trabalha com matemática, ciências e também engenharia.
tá? E lembrando que essa biblioteca não é nada sem a NumPy. É sério, formador? Sim, tá? Certo? Essa biblioteca SciPy, ela depende da NumPy, tá? Certo? Porque a biblioteca NumPy é a mãe dessa biblioteca SciPy, tá? E eu vou explicar para vocês como isso acontece e como é, tá? Bom, então vamos entrar no site dele aqui, ó, do SciPy. Nós temos aqui o site, temos como instalar, documentação, comunidade, quem somos, tá? Então aqui nós temos como vocês também aceder aos recursos, tá? Não vou aceder agora, tá? Mas aqui você pode fazer o descarregamento, conhecer a nova versão, tá bem? A versão atual SciPy. Pode começar por aqui também, se você quiser começar computação com Python, aqui explica aqui nós temos a trajetória, o caminho, o roteiro, né? Como você fazer instalação, tá bem? Ok, tá? Ok. E tem também como vocês também conhecer aqui, ó, em documentação, tem aqui, ó, eu aconselho vocês a acederem tem na documentação, tá? Tem os guias aqui. A princípio não é um site tão atrativo, tá? Mas é um site que vai trazer para vocês muitas coisas relacionadas a questão de ciências de dados. Aqui nós temos a API. Lembra que eu falei para vocês que vocês iriam ver muito o que é API ou API. Então isso já não é coisa do outro mundo para vocês, tá? Vou aceder cá, API. As APIs são todas essas que estão aqui do lado esquerdo aqui, ó, também, tá? Então, ó, está cá, vocês podem observar. Tem também, ó, certo? Cada um relativamente, tá? Cada um tem essa aqui é de entrada e saída, SciPy.io, tá? Você pode observar cá que sempre vai ter aqui, certo? Algumas informações. Tem aqui também os cálculos também, mas aqui matemática, tá bem, meus caros, tá? Certo? Matemático aplicado à área informática, tá bem? Ok? Pronto. A seguir, meus caros, essa aqui é a SciPy, essa biblioteca em questão, ok? Bom, essa biblioteca você encontra também ela no Python, tá? Atenção, aqui é como instalar ela, tá? Como eu vou instalar agora, eu aconselho você não instalar agora, tá? Certo? Por quê? Temos que conhecer a configuração do teu computador, se ele suporta. Se o seu computador for um Boeing 777, tá certo? Ou um A380 ou algo maior, superior, então nada a ver, tá? Isso você pode fazer aí. Mas, né, a princípio nós vamos também, eu vou dar ideias para vocês sobre sugestões sobre aceder a uma outra plataforma para fazer tudo online, tá bem? Tá? Bom, essa é como instalar, né, o comando para instalação, que é pip install SciPy, certo? Ok, tá? E o que é que ela faz? Olha aqui nós temos um algoritmo, tá, meus caros? Um algoritmo, eu vou explicar esse algoritmo para vocês também, em linha pelas entrelinhas, e até deixei também aqui algumas explicações, tá? Aqui nós temos sempre a importação das bibliotecas, depois de instalar, é claro. Aqui cria uma figura de eixo, aqui vem o parâmetro de distribuição alfa, aqui vem estatísticas da distribuição, a geração de valores X, tá? De 1% a 99%. Aqui temos também os PDFs aqui, tá certo? Da distribuição alfa, tá? E também tem distribuição congelada, tem uns testes de consistência, PPF, CDF, que vocês vão saber o que é isso depois a seguir. E a geração de amostras aleatórias da distribuição, o histograma e ajustes visuais, e aqui a exibição do gráfico, que é esse que está cá. Tá certo? Então, o que ele está a fazer aqui? Ele está a fazer uma extração, tá? Ou seja, ele está extraindo informações. Informações da onde? De uma base de dados, tá? Pode observar que ele está mostrando aqui para vocês em um gráfico relativamente às legendas sobre o Alpha PDF e o Frozen PDF. Ele vai buscar isso em alguma base de dados, tá certo? Sempre vai ter, tá certo, uma base de dados para trazerem os números e eles serem exibidos em um gráfico. E lembrando que gráfico aqui só é possível ter o gráfico através da biblioteca Matplotlib, que eu vou falar daqui a pouco,
tá bem? Então essa biblioteca SciPy também depende daquelas bibliotecas que são bases, bibliotecas mãe, tá? Que eu vou falar delas nesse exato momento. Bom, agora atenção, o que eu quero a atenção de vocês, tá? Atenção é, antes de instalar essas bibliotecas de ciências de dados, tá certo? Para que vocês não possam ter situações desconfortáveis, tá bem? Tá certo? Então, observe as configurações dos seus computadores, tá bem? Nesse exato momento que eu estou a falar com vocês aqui, né? Não sei se vocês estão a ver né? Como já perguntei para vocês, vocês confirmaram, né? O barulhinho aí de algo que está voando, parece as turbinas, é o meu computador, tá? O meu computador, certo? Quando ele percebe que algo está a exigir mais dele no processamento, entre outros, tá bem? Tá? Então ele já começa, as turbinas começam já, certo? A aparecer ali o barulho, tá bem? Então por isso, meus caros, eu trouxe para vocês, tá? A sugestão não, nós vamos trabalhar também com ela, tá bem? Tá certo? Tá? Formador, não quero usar o VS Code, eu quero usar uma plataforma online, tem a Google Colab, tá? Tá certo? Essa plataforma é uma plataforma muito usada, eu uso muito ela, Colab, né, do Google, é gratuita, você não precisa pagar nada. Melhor ainda, as bibliotecas já estão lá instaladas, tá bem? Boa para vocês, tá bem? Melhor ainda, vocês não vão estar preciso usar pip install, em algumas situações sim, a gente precisa instalar. Às vezes nós instalamos lá também. Algumas bibliotecas às vezes não tá, mas geralmente no decorrer do tempo essa ferramenta já tem anos, aí tem mais de 10 anos. Então o que acontece? Então essa ferramenta ela já vem se atualizando há um bom tempo, tá? E o que acontece é que ela vem atualizando bibliotecas. Na maioria das vezes você não precisa instalar, já está tudo pronto. É só você chegar, colocar o código e fazer a execução do seu algoritmo, tá bem? Essa biblioteca, ou seja, não biblioteca, essa plataforma, tá? Está cá, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que é Colab, tá bem? Vou deixar aqui para vocês também o link também, tá, meus caros? Para vocês acederem a ele, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta extraordinária, uma ferramenta muito usada, tá? O bom é que vocês, por gentileza, eu vou deixar cá nas conversas, tá? Vou deixar aqui para vocês. É bom que, né, vocês possam aceder a essa ferramenta com o utilizador do Google, tá bem? Se você tem um Gmail, tá? Certo? É bom porque, né, vai ficar armazenado, né, os ficheiros lá, tá bem? Daqui a pouco nós vamos usar ela na parte prática, tá bem? Ok? Vamos a isso. E para finalizar, eu vou falar sobre essas três bibliotecas. A Matplotlib, essa aqui trabalha com plot de plotagem de gráficos. Temos NumPy, tá? E temos também a Pandas, tá certo? Ok? Uma de matriz, tá certo? Vetor, tá? E a outra vai mostrar também os frames. Vamos a isso. Cada uma delas, tá? Aqui seriam as três bibliotecas aqui, tá? Deixa eu só corrigir aqui, tá? Vou deixar aqui para deixar tudo como deve ser, né? Certo? Isso aqui já está aqui. Estamos a falar sobre cada uma delas. Estou já finalizando, tá, meus caros? Deixa eu colocar aqui as bibliotecas em questão, né? Essas bibliotecas em questão. Então, vou deixar aqui bem organizadinho para não ficar feioso. Bom, então nós temos aqui NumPy. Para que serve a biblioteca NumPy, Pandas e Matplotlib? São bibliotecas Python fundamentais para ciências de dados. A NumPy, ela oferece arraios, tá, eficientes e cálculos numéricos à base. Aqui é a parte, né, que trabalha com a matemática, também cálculos numéricos, vetores, matrizes, entre outros. Pandas, não? Pandas e caricas, tá bem? Tá certo? Tá? Certo? Então, manipula a análise e analisa dados tabulares. Aqui é os data frames, tá bem? Certo? Que são os sítios aí, tá? Que vocês vão precisar para, né? Olha só, manipular e analisar dados tabulares. Lembra alguma coisa? Lembra?
Process Mining, né? Certo? Analisar dados tabulares, tá bem? Então essa aqui é específica também para Process Mining, tá? E Matplotlib cria visualizações e gráficos a partir desses dados, sendo um ecossistema que permite desde o processamento numérico intenso até a exploração visual e a comunicação de resultados. Então cá nós temos meus caros formandos, tá? Matplotlib, que resumindo tudo isso aqui, ela é a parte que mostra os gráficos, tá bem? Então quero visualizar minhas vendas, sistemas de saúde, sistemas de numeração de pessoas, por exemplo, que compram, que vendem, né, que negociam, por exemplo. Então, né, utilizamos, né, gráficos para representar, que é a parte estatística, né, certo? Então, nós utilizamos a ferramenta, a biblioteca Matplotlib. Sem essas três bibliotecas, né, aquelas bibliotecas que eu falei anteriormente, que é a SciPy e a Scikit-Learn, não existiriam. Elas, vocês podem observar a origem dessas duas bibliotecas anteriores, que elas necessitam, certo, dessas bibliotecas cá, tá bem? Tá? Então, para finalizar cá, né, fazemos, se eu quiser fazer no VS Code ou no terminal, aqui seria a instalação, ok? Matplotlib, no Pi nós já instalamos, que eu me lembro, e se não me engano também Pandas. Agora, Matplotlib não. Scikit-Learn, tenha certeza que quando você for instalar, se você for fazer um teste aí, ele vai demorar um bocadinho, vai exigir um bocadinho do teu computador, porque dentro do teu computador está sendo instalado uma biblioteca que vai trabalhar com ciências de dados. Entenda que ciências de dados é fazer com que essa máquina aí, esse seu computador, possa aprender, tá? Imagine se um computador, entre aspas, um robô, tá, vai aprender. Imagina. Então ele precisa de uma boa configuração, bom recurso, tá? Isso porque eu não falei ainda sobre placas gráficas, entre outros, tá? Formador, eu preciso de placas gráficas nessa biblioteca, até que sim, mas tem uma outra que é a TensorFlow, que é uma outra biblioteca que precisa de NVIDIA, que são placas gráficas, sim, né? Essas aqui também precisa, bom. Eu conheço. É bom, exatamente. TensorFlow eu vou falar dela sobre o Deep Learning, tá? Que vai ser já nas próximas sessões, tá bem? Tá? Pronto, isso aqui é a instalação, tá bem? Tá? Podem tirar um print aí também, eu vou deixar também nas conversas para vocês, tá? E depois aqui né, é a parte depois para visualizar tanto no Colab ou também no Visual Code a versão, tá, da Scikit-Learn, tá bem? Isso é para visualizar a versão, tá certo? Tanto local e também web da Scikit-Learn. Tem que usar essas linhas grandes que estão cá, tá bem? Tá certo? Então nós vamos fazer já na prática daqui a pouco, tá bem? E é isso, meus caros. E é isso, tá? Certo? Eu creio que temos um exercício a fazer, que é exercício de Machine Learning, que nós vamos falar, ó, vai ser exercício aqui, ó. Essa linha aqui vai produzir isso aqui, tá bem? E temos mais ainda, tá? Certo? Então pronto, por enquanto paramos por aqui, tá? Então vou parar cá a gravação. Muito obrigado, fui até a próxima.